Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso curso de Petrologia das Rochas Magmáticas. Eu sou Rubem Porto Júnior, professor associado do Departamento de Petrologia e Geotectônica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E esse curso está inserido no curso de Geologia, de formação de geólogos da nossa universidade. O vídeo de hoje a gente tem aqui a pretensão de discutir questões relativas à caracterização e definição de magmas, ou seja, o que são efetivamente os magmas, quais são as suas principais características e como nós podemos, usando essas características, diferenciá-los, separá-los em vários tipos. Bom, eu não tenho dúvidas que quando a gente pensa em magma, a primeira imagem que vem à nossa mente são as imagens daqueles magmas fluindo a partir das bocas dos vulcões, que nos fascinam, de certa forma, pela beleza e pela composição de paisagem que eles representam, e nos chamam muito a atenção para o poder que esses materiais têm em moldar os relevos. Então, é claro que magmas, a gente vai ver aqui mais adiante, tem comportamentos distintos, há vários tipos de magmas, portanto, com comportamentos distintos, dependendo de suas composições e suas características. Mas aqueles que nos chamam mais atenção assim de pronto são aqueles magmas básicos, mais fluidos, que a gente costuma ver em documentários, quando falam do Havaí, quando falam de algumas outras províncias com essas mesmas características. Mas a gente não pode esquecer que a tipologia desses magmas ela varia e varia em função da sua composição. Então, nós vamos ter magmas que vão ter efetivamente comportamento de material fluido, como esses aqui, por exemplo, mas a gente também vai ter magmas com comportamentos eventualmente mais explosivos. Tá? Outra coisa que fascina a gente também é a construção dos continentes. A possibilidade, por exemplo, que as Ilhas Havaianas nos dão, no sentido de nós vermos a construção de uma crosta oceânica praticamente ao vivo, todos os dias, em função tentativa de entender, de coletar o material e entender melhor todos os processos relacionados a esse tão espetacular. Então a gente tem todo esse fascínio com a beleza inerente a esse processo, mas a gente tem que lembrar, realçar mais uma vez, que cada uma dessas feições elas estão associadas a características químicas e características físicas de cada um dos tipos de magmas. Então, se a gente tem magmas como esses, que apresentam essa possibilidade de, de demonstrar uma viscosidade tão baixa, uma fluidez tão alta quanto esse, magmas que permitem a formação de lagos de lava, onde a gente sente a fluidez do material, isso é porque eles têm características físicas, temperatura, composição, pressão, que diferem daqueles que, na verdade, não se mostram com tantas possibilidades de fluidez como esses anteriores. E aí vão construir estruturas vulcânicas, inclusive, diferentes daquelas que a gente vai associar a esses mais fluidos. Então, tudo isso tem a ver com a questão dessas características físico-químicas desses magmas. A gente não pode deixar de lembrar
que magmas são atividades magmáticas, atividades vulcânicas, né, portanto associadas à chegada de magmas à superfície, elas são fortemente impactantes, né, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista da remodelagem da paisagem. Né. Aqui está um exemplo muito claro, uma vila no México que foi afetada por conta dessa atividade, né, um extravasamento a partir de um vulcão explosivo, que acabou, né, tomando conta de todo um vilarejo existente, aqui para dar uma noção do volume também dos materiais envolvidos. Né. Isso aqui é uma igreja e a gente está com a igreja praticamente toda ela coberta, só o campanário de fora, para a gente ter uma ideia do volume também de material que normalmente está envolvido nesse tipo de processo. E a gente tem, né, aquelas pessoas, né, que se dedicam de uma maneira mais objetiva ao estudo, né, desse material em loco, que são os vulcanólogos. Eles não são muitos no mundo, né, e principalmente aqueles que se dedicam a estudar os vulcões de característica mais explosiva, né, traz um risco absurdo, né, a sua própria integridade, né, por conta de nós termos muito pouco controle sobre os momentos em que uma atividade pode se transformar num grande problema. Né. Para quem se interessar, existe um livro traduzido para o português chamado A 600 Graus Celsius, que conta, por exemplo, né, uma aventura desse tipo realizada por um grupo de vulcanólogos especializados na caracterização dos gases vulcânicos, né, e um acontecimento trágico que os envolveu durante uma excursão de campo realizada aqui na América do Sul. Então fica a dica aí para quem quiser avançar nessa leitura. O livro chama-se a 600 graus Celsius. Desculpa. Aqui a gente vê, né, uma pessoa aqui bem mal preparada, digamos assim. É claro que a foto, a imagem deve ter um efeito aí que a gente não pega de distanciamento. E aqui, de uma maneira mais objetiva, né, pessoas, né, cuidando de monitorar uma corrida de lava, que nesse caso aqui claramente afeta, né, não só um bem público, a estrada, mas possivelmente também bens privados, né, propriedades por conta dessa corrida de lava. Nesse caso, essas corridas de lavas, por conta de estarem associadas aí a magmas mais fluidos, elas eventualmente a gente profissionalmente consegue controlá-las, ou pelo menos consegue saber para onde elas estão se dirigindo, a que velocidade, e com isso minimizar perdas, principalmente perdas de vidas. Tá? Isso já não acontece quando a gente está com uma atividade explosiva, né? Onde aí o controle disso é muito mais complexo, muito mais difícil de ser realizado. Bom, podemos definir então magma como sendo, de uma maneira sintética, assim, né, e breve, como sendo um material que, por processo de consolidação, origina as rochas chamadas rochas magmáticas. Agora, como é que é esse material, né, que dá origem a essas rochas? Essencialmente é uma massa fluido, pastosa, de temperaturas altas, né, de natureza quase sempre silicática do ponto de vista composicional, mas lembrando que existem exceções a isso, né, existem magmas não silicosos, né, ou não silicáticos, que tem uma certa mobilidade, e essa mobilidade vai ser uma função do seu conteúdo de voláteis e da temperatura, né, a qual se referencia essa massa pastosa, que tem sua origem no interior da Terra, concentrado em regiões que nós denominamos de câmaras magmáticas. Então, a partir de processos de fusão acontecidos em partes mais profundas da crosta, mas principalmente
na parte já associada ao manto, principalmente na interface manto-crosta, nós temos então o processo de geração desses magmas, o seu acúmulo em câmaras magmáticas, e aí uma série de fatores vai fazer com que esse material tenha a possibilidade ou não de ascender à superfície. Ascendendo à superfície, ele vai se consolidar, né, a partir do seu extravasamento, e não ascendendo à superfície, ele vai se consolidar a partir de um processo de cristalização magmática mais profunda, gerando, obviamente, produtos distintos. No primeiro caso, as rochas vulcânicas, as rochas extrusivas, e no segundo caso, as rochas plutônicas ou rochas intrusivas. Devemos lembrar que, evidentemente, se nós temos, né, a possibilidade de acontecer, de vivenciar o extravasamento desses magmas, é porque há um deslocamento desse material da área onde ele foi produzido, portanto, dessas regiões mais profundas para essas regiões mais rasas, né? E aí a gente vai acrescentando complexidade, né, a esse processo, já que durante esse deslocamento é natural que eventos específicos e relativos, né, ao próprio magma possam estar acontecendo. Então, não é incomum, né, que durante esse deslocamento, durante essa ascensão, cristais, fragmentos, né, de rochas da encaixante que não são absorvidas, que não são fundidas e incorporadas aos líquidos, a esses líquidos magmáticos, né, possam ser deslocados em suspensão, né, e, estando em suspensão, são transportados por esses magmas para essas zonas mais rasas. Tá? Então, é um fator importante também examinar esses materiais quando disponíveis, né, durante os estudos petrológicos, porque eles nos dão informações acerca de como se deu esse deslocamento desses líquidos para essas zonas mais rasas ou mesmo para a superfície. A gente também não pode esquecer que magmas contêm material volátil, contém gases, né? E esses gases, eles, a temperaturas mais altas, eles se mostram perfeitamente dissolvidos naquela nossa massa silicática, né, digamos assim. Mas, com a ascensão, né, e principalmente com a diminuição de temperatura que isso pode acarretar, esses voláteis podem se separar, podem se dissolver, formando, né, bolhas dentro dessa nossa massa magmática, tá certo? Podemos considerar também que parte do líquido, né, ao longo desse deslocamento, pode se cristalizar. Então, todos esses fatores podem estar acontecendo, inclusive, ao mesmo tempo, e em porções diferentes da nossa câmara magmática. Né? Então, isso é para chamar a atenção para o nível de complexidade, né, que é a gente tentar entender esse processo de cristalização, por conta de nós termos de levar em consideração dezenas, talvez centenas de fatores para que tenhamos então uma compreensão mais correta, mais firme daquilo que efetivamente aconteceu durante o processo de cristalização da nossa rocha magmática. Magmas, quando eles estão solidificados, né, eles se transformam nas rochas ígneas, nas rochas magmáticas. Né? Portanto, toda atividade relativa, né, à petrologia magmática, ela está efetivamente baseada na consolidação, na solidificação desses magmas. Né? E essa solidificação, eu lembro, ela pode ocorrer a longo prazo, né, quando esse magma fica aprisionado no interior da Terra, e pode ocorrer simplesmente sob forma de uma consolidação imediata por congelamento, quando esses materiais atingem a crosta terrestre, certo? Provocando então, né, uma quebra térmica muito forte que gera uma consolidação quase que imediata. Lembrando ainda que magmas, né, na sua concepção, na sua composição,
são constituídos por 3 fases principais. Uma fase líquida, majoritária, e majoritariamente formado por material silicático fundido, além de íons metálicos variados. Uma fase sólida, que corresponde aos cristais que vão se cristalizando, que vão se formando ao longo do processo de cristalização e que vai ser cada vez mais intensivo, né, essa presença da fase sólida, quanto menor for a temperatura, né, e de uma fase gasosa, que em altas temperaturas se mostra dissolvida naquele nosso líquido, mas que com o abaixamento da temperatura, ou mesmo com o abaixamento da pressão, pode se transformar numa fase exsolvida, separada do líquido, e com isso propiciar modificações importantes no processo de cristalização e na formação de fases minerais. Em essência, a gente pode dizer então que o magma, né, ela pode ser assumido como uma rocha que entrou em fusão, né, e que a partir do momento que se consolide, volta a ser uma outra rocha, né, eventualmente com diferenças importantes em relação àquela que lhe deu origem. Podemos dizer também que, do ponto de vista, né, das temperaturas, né, desses magmas, magmas variam dentro de temperaturas bastante amplas, né, que podem ir aí de 600 graus ou até menos um pouco, eventualmente, até coisas muito quentes na faixa de 1400, 1450 graus. Portanto, o espectro, né, de variação de temperatura para essas massas silicáticas é bastante expressivo e, obviamente, vai ter conotação com a mineralogia a ser formada. Mas tudo isso é controlado essencialmente pela composição inicial do nosso mar. Essa fase líquida, que é a fase principal, né, mais importante do nosso magma, ela é formada fundamentalmente por material silicático fundido, né, e aí eu insisto, além, obviamente, de outras possibilidades que são aqueles magmas mais específicos, né, de composição diferente dos magmas silicáticos, que são exceções, como os magmas carbonatíticos, né, que são essencialmente magmas associados a carbonatos, né, cristalizando carbonatos magmáticos, magmas também associados aí a íons metálicos, né, também, então são magmas também muito diferentes daqueles aos quais a gente está acostumado, né, mas como eu digo, são exceções. Na essência, magmas são fusões silicatadas, né, onde proporções variadas dos principais elementos químicos, né, encontrados na crosta se mostram presentes, e são eles que vão dar origem, né, aos nossos cristais, aos nossos minerais. A combinação desses elementos principais é que vai controlar o processo de cristalização. E esse controle vai se dar muito em função da composição inicial do nosso magma e também da variação, né, da temperatura a qual esse magma vai estar submetido durante o seu processo de cristalização. Além da fase líquida, né, que é volumetricamente mais importante, a gente não pode desconsiderar a presença nesses magmas, né, de uma fase sólida e de uma fase gasosa. A fase sólida ela pode ser constituída por cristais que são aqueles formados inicialmente, né, a partir do próprio líquido magmático, né, por decréscimo de temperatura, por modificação na composição. Esses cristais precoces começam efetivamente a se cristalizarem e saírem do líquido, formando uma fase individualizada, no caso uma fase sólida, cristalina, mas podem ser também relativos àqueles cristais que são incorporados, né, a partir da extensão do magma, que são os chamados xenocristais. São aqueles, portanto, que não têm a ver diretamente com o processo de cristalização, são incorporados a partir da rocha encaixante, ou seja, por onde o magma está
transitando, digamos assim. Outras coisas que podem ser incorporadas também ao magma, né, são fragmentos de rocha, não só cristais ou fragmentos de cristais, mas também fragmentos de rocha. Eventualmente, esses fragmentos não são assimilados pelo magma por uma série de fatores, incompatibilidades relativas à temperatura, incompatibilidades relativas à própria composição, e eles vão permanecer então como fases individualizadas dentro daquela rocha a partir do momento que ela toda se cristalize. A esses elementos nós vamos chamar de xenólitos, tá certo? E eles são incorporados, evidentemente, durante o processo de ascensão do nosso magma para porções mais rasas da crosta. A terceira fase são os gases, né? A fase gasosa. E nesse caso, a fase gasosa mais proeminente em termos de presença é indiscutivelmente água, né? Vapor d'água. Mais CO2, né? Enxofre e muitos outros gases em proporções bem menores também se mostram presentes. Lembrando que o comportamento da fase gasosa ela é tremendamente importante, a compreensão do comportamento durante o processo de cristalização, porque ela traz efeitos muito importantes mesmo quando dissolvidas naquele líquido, portanto incorporadas ao líquido, quanto no momento em que ela se mostre dissolvida, separada do líquido, formalizando aí sim efetivamente uma fase gasosa bem definida. Questão relativa à temperatura também tem que ser considerada, né? E evidentemente que a fusão, né, de uma rocha, fusão de na verdade de qualquer coisa, mas no caso aqui nosso, a fusão de uma rocha, ela vai estar condicionada, né, a temperatura, né, onde essa fusão vai se dar, ela vai estar condicionada efetivamente à composição inicial da nossa rocha. Então, dependendo da composição inicial, os valores necessários, né, para que aquele material entre em fusão são tremendamente diferentes. Então, evidentemente, se sua fonte é uma fonte de características mais básicas, as temperaturas exigidas para que aquele material entre em fusão parcial são muito mais elevadas do que as temperaturas necessárias para que materiais de composição mais ácida entrem em fusão, né? Outro fator que é determinante na determinação da temperatura é a quantidade de água presente, né? A quantidade de vapores, a quantidade de voláteis presentes. Quanto mais volátil tiver o seu material, mais baixo vai ser a quantidade de calor, né? Portanto, a temperatura possivelmente vai ser mais baixa para provocar aquela fusão, né? Então, rochas anídricas tendem a fundir em temperaturas mais elevadas. Rochas hidratadas tendem a fundir a temperaturas mais baixas. Evidentemente que a gente tem sempre que ter o cuidado de que no momento que faça essas comparações, nós as façamos principalmente considerando composições similares. Tanto considerando isso, né, ou seja, composições similares, fases anídricas, né, essas composições anídricas vão precisar de temperaturas mais elevadas para entrar em fusão do que aquelas composições já com fases hidratadas incorporadas, né? Bom, portanto, magma, né, do ponto de vista do nosso estudo, da petrologia, ele é um material complexo, né, porque efetivamente ele vai ser um material predominantemente líquido, mas que pode conter, né, cristais, pode conter cristais derivados do próprio processo de cristalização, mas ele pode conter também, então, cristais incorporados, materiais incorporados, tá certo? E segregação de fases gasosas e fases também cristalinas dentro do seu próprio ambiente, o que leva a ser um estudo bastante complexo. Bom, esse quadro ele traz para a gente, né, alguns intervalos
de temperaturas, né, associadas então a certos tipos de magmas, né? Então essas temperaturas foram todas elas medidas, né, in loco, né, portanto, em magmas que estavam efetivamente extravasando, portanto associados ali a uma atividade vulcânica, né, e essas medidas são medidas de campo. Então a gente vê aqui que as variações elas são inerentes às composições. Então, por exemplo, basaltos, né, de ilhas oceânicas, né, ou de arcos oceânicos, a partir de 5 medidas, reparem como as temperaturas podem variar. A gente olha para isso aqui, são 400 graus, né, de diferença entre as menores temperaturas e as maiores temperaturas. Então, evidentemente que isso dá uma informação para a gente, claro, uma informação objetiva, a partir da medida de campo da temperatura daquele magma. Mas mostra também que mesmo em um mesmo ambiente, ou no caso aqui em dois ambientes, né, ilhas oceânicas e arcos vulcânicos, são ambientes tectônicos distintos, a gente tem uma variação da temperatura bastante expressiva, chegar até 400 graus. Os basaltos alcalinos, né, com 3 medições, a gente tem algo parecido, né, um intervalo um pouquinho menor, mas aí na faixa de 300 e alguma coisa, 320 graus Celsius, né, de intervalo, digamos assim, de temperatura. Os nefelinitos, esses já um pouco mais apertado, né, intervalo menor, e já para os andesitos também intervalos menores. Então a gente vê que, na verdade, para esses magmas citados aqui no final, os nefelinitos e as lavas andesíticas, o valor medido em campo variou menos do que para os basaltos. Isso pode ter uma série de fatores aí que condicionam a isso, tá certo? Mas de qualquer forma, o mais importante aqui é a gente ter a ideia, né, das temperaturas mínimas e das temperaturas máximas, né, para se manter esse nosso líquido magmático como líquido, como magma, né? Então são coisas aí, como a gente tinha dito lá atrás, né, na faixa de 850, 860, 900 graus, até algo que pode chegar a 1200 e eventualmente até um pouco mais do que isso, para aqueles magmas que são considerados superquentes, que esses podem chegar até 1400 graus. Bom, a gente deve considerar também que a partir do processo, né, que tem início o processo de cristalização, a partir do momento que a gente já tenha, né, aquele volume de material inicialmente líquido, né, ou seja, o nosso magma com suas características mais comuns, a partir do momento que a gente tenha cerca de 70% desse volume já cristalizado, a tendência é que esse material deixe de ter um comportamento mecânico, né, associado a líquidos e passe a ter um comportamento mecânico associado a sólidos. Portanto, a gente pode ainda ter cerca de 30% do volume não cristalizado, mas ainda assim o magma perder grande parte, quase totalmente, a sua mobilidade e a partir daí ter um comportamento já de corpo rochoso. Isso porque esses 30% de material líquido restante vão estar, né, associados aos espaços intergranulares. Eles já não vão estar mais totalmente em conexão entre si, o que vai dificultar, evidentemente, a movimentação do material. Se o líquido não consegue se movimentar, evidentemente que o nosso magma, então, começa a ganhar uma certa estática, né, uma certa imobilidade, e a partir de então ele passa a ter um comportamento de corpo sólido. Portanto, é uma fração importante, né, volumetricamente falando, mas entendendo sempre, é preciso ter sempre claro, que esse material ele representa, ele está guardado, ele está aprisionado, né, nesses espaços intergranulares e não mantém necessariamente conexões entre si. Enquanto houver a conexão, vai haver fluidez, mínima que seja, e vai provocar movimentação. A partir do momento que isso não aconteça, aí efetivamente a gente tem a imobilidade, ou quase a total imobilidade do nosso material, e aí a gente passa a considerar esse material já como uma rocha cristalizada, apesar desses
desse resíduo, digamos assim, de líquido presente, né, no nosso material. Uma propriedade que é tremendamente importante, né, de nós entendermos, porque ela é determinante, na verdade, na caracterização do nosso processo magmático, é a viscosidade. E o que é a viscosidade? A viscosidade é uma propriedade, né, que todo fluido, qualquer fluido, oferece ao movimento, né, relativo de qualquer uma de suas partes, ou seja, ele vai ser considerado mais fluido, né, quanto mais fácil for o deslocamento, né, desse líquido por sobre a superfície a qual ele está se deslocando. Então isso é também conhecido no meio físico, né, como um coeficiente de atrito interno de um fluido. Então, viscosidade é a propriedade, né, que a gente tem que considerar relativa à possibilidade de movimentação dos nossos magmas, certo? E ela vai ser tremendamente variável em função da composição e em função da temperatura que esses magmas se apresentam. A viscosidade ela é muito importante no estudo, né, do comportamento mecânico dos magmas. Tá? E a gente pode assumir, na verdade, que dentre as propriedades físicas, né, que controlam o processo magmático, ela talvez seja a mais importante pela influência, né, pela forte influência que ela exerce na caracterização desse processo magmático. Tá? E se a gente, né, entende, né, que essa viscosidade é função, né, da composição, a gente pode associar também que essa viscosidade ela vai estar presente, né, ela vai ser determinante, na verdade, desde os momentos em que o nosso magma surge, ou seja, a partir do processo de fusão inicial, né, da rocha-fonte, a viscosidade já passa a ter uma importância fundamental, porque é ela que vai, de certa forma, controlar a ascensão e o posicionamento, né, desse magma gerado. Tá? Ao mesmo tempo, ela vai ser determinante no processo de caracterização da diferenciação magmática, né, que dependendo dos níveis de viscosidade, os nossos cristais inicialmente formados vão ter maior ou menor facilidade para se moverem dentro da câmara magmática, portanto vão poder essa movimentação vai poder provocar, né, uma diferenciação mais ou menos efetiva em função dessa diferença da viscosidade e também na difusão, né, dos elementos dentro do nosso líquido magmático. Tá? Então a viscosidade ela é fortemente controladora de fatores que são tremendamente importantes dentro do entendimento do processo de cristalização, ascensão e posicionamento dos nossos magmas. A gente pode dizer então que a viscosidade, né, é a resistência, né, resistência a fluir, portanto ela é o oposto à fluidez. Então se o magma é muito fluido, ele é menos viscoso, se o magma é muito viscoso, ele é menos fluido. A viscosidade ela depende fundamentalmente da composição do magma e da temperatura em que esse magma se encontra. Magmas em temperaturas de mesma composição, em temperaturas mais elevadas, eles tendem a ser mais fluidos, tá certo? Então a composição ali de temperatura e composição, né, do magma, quanto maior for a temperatura para uma mesma composição, esse nosso magma vai tender a ser mais fluido. A gente pode afirmar com convicção de que a viscosidade diminui, né, com o aumento da temperatura do magma, tá? Portanto aumenta a fluidez, né? Então a viscosidade diminui quanto maior for a temperatura, porque a fluidez desse magma vai ser maior nesse caso. E a viscosidade ela também aumenta nesse caso, né, com o acréscimo de sílica no magma.
né? Portanto, magmas que sejam mais intermediários, mais ácidos, né? Em comparação a magmas básicos, necessariamente eles vão ser muito mais viscosos, tá certo? Portanto, magmas ácidos intermediários tendem a ser viscosos e magmas basálticos tendem a ser os mais fluidos, ok? Essa tabela aqui ela é legal porque ela nos permite comparar, né, magmas a uma mesma temperatura, magmas de diferentes composições, medidas, né, a viscosidade a uma temperatura fixa, que no caso aqui é 1200 graus. Né? Então repare o seguinte, quando nós fazemos a comparação entre esses três tipos de basalto, a gente vê que há variação na viscosidade, mas ela não chega a ser tão expressiva. Né? Lembrando que é sempre importante a gente ver a quantidade, né, de números que estão elevados aqui à potência de 10. Tá? Quando a gente compara os basaltos, né, já a lavas andesíticas, mantendo, insisto, né, uma temperatura fixa, a gente vê que o aumento, né, na viscosidade é brutal, é bastante grande. Né? A gente sai de um número qualquer elevado ao quadrado a um número qualquer elevado à quarta potência. E se a gente faz essa comparação com os riolitos, a coisa se mostra ainda mais absurda do ponto de vista das diferenças, já que os riolitos, né, a 1200 graus, portanto é uma temperatura relativamente elevada, né, eles estariam com uma viscosidade em pólises anotada aí a 10 a oitava potência. Né? Então a gente vê que mesmo se a gente fixa as temperaturas, as composições elas são determinantes na definição da viscosidade. Nesse caso aqui, nesse finzinho, a gente ainda tem a possibilidade de fazer a comparação, né, entre magmas de mesma composição, são dois riolitos, mas a temperaturas diferentes. E aí a gente vê que há uma variação, tá certo? Na viscosidade, muito em função de, nesse caso aqui, nós estarmos considerando um magma hidratado, né, com uma pressão de água a 2 kbar. Então a gente vê também que a pressão da água faz com que a viscosidade seja diminuída. Se nós olharmos agora para essas medidas de campo, né, os números eles ainda se mostram bastante expressivos, talvez até mais expressivos, né, do ponto de vista das suas diferenças, do que olhando só a questão de laboratório. Basaltos toleíticos, 10 elevado à segunda potência, basaltos andesíticos, 10 elevado à quinta potência, andesito, rocha intermediária, portanto, variando de 10 a 5 a 10 a sétima potência, e os dacitos, que são rochas intermediárias a ácidas, né? 10 elevado a décima potência. Então, a gente vê que em condições não controladas, né, medidas diretas do campo, são um pouco diferentes daqueles que podem ser obtidos a nível de. Isso fica também realçado nessas tabelas, né? Aqui em cima são dados de viscosidade obtidos em laboratório, e nessa outra tabela viscosidades obtidas, né, medidas diretamente em vulcões, e a gente vê a repetição daquilo que nós falamos anteriormente. As medidas em laboratório tendem a apontar, né, viscosidades um pouco mais baixas do que aquelas que efetivamente nós encontramos nos trabalhos de campo. Né? Então, a gente vê aqui coisas como os dacitos, por exemplo, de novo, né, dacitos são rochas de composição intermediária ácida, com viscosidade de 10 elevado à 11ª potência. Né? Então, enquanto que os riolitos controlados em laboratório chegam a 10 elevado à 7ª potência. Isso é uma diferença muito grande. Né? Então, os dados de campo apontam para viscosidades reais maiores do que aquelas que nós efetivamente conseguimos obter em laboratórios. Isso significa também a gente assumir que magmas basálticos, que são aqueles considerados fluidos, né,
ou portanto menos viscosos, ou pouco viscosos, né? Eles, entretanto, são de 10.000 a 100.000 vezes mais viscosos que a água, né? Comparando então com o líquido aí que a gente todos conhecem, né? A gente vê o tamanho da diferença, né? Magmas basálticos, que são aqueles considerados magmas fluidos, pouco viscosos, eles tendem a ser de 10.000 a 100.000 vezes mais viscosos do que a água. Ora, se isso é verdade, imagine então os magmas riolíticos, né? Os magmas ácidos. Esse é o dado. Esses são os dados referentes então a magmas riolíticos, né? Que são considerados, portanto, muito viscosos, né? Muito pouco fluidos, e eles tendem a ser 1.000.000 a 100 milhões de vezes mais viscosos que a água. Portanto, isso mostra, né, o impacto que uma atividade vulcânica de caráter ácido tem. Necessariamente, a falta dessa mobilidade leva efetivamente ao processo explosivo do aparelho vulcânico que se associa a essa tipologia de atividade magmática. Mas a gente também deve levar em consideração, né, nessa comparação, a influência, né, que a água exerce, né, sobre a viscosidade dos materiais. Então, nesse caso aqui, a gente pega magmas de composição granítica, portanto, magmas ácidos, né, e a gente tem três possibilidades aqui, né, magmas a 800 graus, fixando, né, no caso aqui, a temperatura a 800 graus para esses magmas graníticos, mas a gente tem esse magma granítico anídrico, portanto desprovido, né, de voláteis, esse magma granítico a 800 graus com algum material volátil, e esse magma também granítico, também a 800 graus, mas considerado aí, vamos chamá-lo de hidratado, né, com um volume de água mais proeminente. E como resultado a gente vê uma queda bastante efetiva, tá, na viscosidade desse material, mostrando que a água, né, ou os voláteis de uma forma geral, enquanto dissolvidos no magma, eles atuam no sentido de quebrar as cadeias, né, silicosas e manter uma certa fluidez para esses nossos materiais, para esses nossos magmas. Então, aqueles magmas desprovidos de água, eles vão ter uma viscosidade muito alta, e esses magmas mais hidratados já vão ter comparativamente viscosidades bem mais baixas, né, se nós compararmos esses dois limites. Tá? Por quê? Porque essa água, esses gases, esses voláteis, eles estão dissolvidos, né, no nosso magma, e enquanto eles estão dissolvidos nos nossos magmas, eles, na verdade, provocam a quebra das cadeias e que mantém uma certa fluidez no nosso material. Então, a gente pode assumir, né, que em regiões mais profundas, a pressão exercida sobre os nossos magmas faz com que esse material mais volátil permaneça dissolvido na massa magmática e, com isso, dá a essa massa magmática uma certa fluidez. Conforme essa pressão diminui, né, ou seja, conforme o nosso material ascende, né, a níveis cristais mais rasos, a tendência é essa pressão diminuir e, em função disso, os gases, né, os nossos voláteis, eles deixam de ficar perfeitamente dissolvidos nessa nossa massa e passam a ficar exsolvidos. Okay? E ficando exsolvidos, o efeito é ao contrário. Na verdade, os gases saindo da nossa massa faz com que essa massa, né, o nosso magma, faz com que então essa nossa fluidez diminua, a viscosidade aumente de maneira significativa. Um efeito similar ao que acontece nas garrafas de refrigerante. Quando a gente olha para a garrafa de refrigerante perfeitamente fechada, né, a gente não observa a separação do que é gás e do que é líquido. No entanto, basta que a gente abra a garrafa, né, e o gás rapidamente se expande e sai da estrutura que o aprisiona, que é a nossa garrafa. Então, nesse caso, eu estou aliviando a pressão e eu estou perdendo gás.
E aí, se eu fosse possível, né, fazer uma medida da viscosidade daquele meu líquido antes e depois da perda, a gente ia ver que o nosso líquido ele seria mais viscoso a partir do momento em que houve a abertura da nossa tampa, né, da nossa garrafa, e evidentemente com a perda desses voláteis. Tá? Então, o efeito é bastante similar, digamos assim, do ponto de vista dos nossos magmas. Enquanto eles estão tensionados, presos, submetidos a uma pressão alta, esse material permanece dissolvido, esses voláteis permanecem dissolvidos, e a partir do momento em que a pressão seja menor, esses voláteis tendem a criar, né, a separar, a criar uma fase individualizada, né, uma fase agora exsolvida. Tá? E com isso fazendo com que a viscosidade da massa magmática aumente. Esses materiais que são mais viscosos, né, diferentemente daqueles aparelhos vulcânicos, né, associados aos magmas fluidos que a gente comumente vê lá no Havaí, com aquelas grandes extensões que são os vulcões tipo escudo, esses tendem a se associar a uma atividade mais explosiva exatamente pelo fato da falta de fluidez. E aí a tendência de formar, né, aparelhos vulcânicos, né, tipo cônicos. Né? E aí a gente tem aqui o exemplo do vulcão Paricutim, no México. Esse tipo de estrutura é bastante comum aqui na América do Sul, né, nos Andes, na América Central e na costa oeste norte-americana, né, onde essa atividade do tipo intermediária, né, predomina ou se faz bastante presente, o que faz com que a gente tenha um nível de atividades associadas, um nível de atividades vulcânicas associadas a processos explosivos bastante expressivo. Outro fator que não pode ser desconsiderado, né, quando analisamos as propriedades físicas dos magmas, é a densidade. E aí, evidentemente, se nós temos, né, temperaturas mais altas, significa que nós vamos estar aumentando a fluidez do nosso material. E se nós estamos aumentando a fluidez, por conta desse aumento de temperatura, significa que a densidade vai diminuir, que o aumento da fluidez implica em nós aceitarmos que há um afastamento maior das moléculas. Então, quando nós comparamos o mesmo tipo de rocha, né, e a densidade dessa mesma rocha, portanto, uma mesma composição, temperaturas variadas, a gente observa, pela tabela, que quanto maior for essa temperatura, evidentemente menor vai ser a densidade. Né? Quanto maior for a temperatura, a gente vai assumir também que maior é a fluidez, portanto, maior é o afastamento entre as moléculas, menor vai ser a densidade do nosso material. E isso funciona para todos os tipos de magmas, independente da composição. Claro que os valores de densidade são diferentes, mas o princípio, né, de diminuição do valor da densidade com aumento de temperatura, ele é real. Algo importante também a ser considerado são os números relativos aos derrames de rochas, principalmente rochas basálticas, né, basaltos andesíticos também, né, e a gente tem aqui, para comparar, esses 4 locais, Carru, Paraná, Entendeca, Deccan e Columbia River, e a gente tem esses dois aqui associados ao Mesozoico, né, e esses aqui coisas mais recentes, mas eu chamo a atenção para os volumes de material que são expelidos, que foram expelidos, né, durante a formação dessas províncias. Né. Então, repare, isso aqui está em quilômetro cúbico. Quilômetro cúbico é 1000 metros de largura, 1000 metros de profundidade, 1000 metros de altura. Isso é 1 quilômetro cúbico. E aqui nesse caso, para Deccan e para Carru, a gente tem 2,5, 2,6 vezes 10 elevado à sexta potência de quilômetros cúbicos de magma extravasado, o que é um negócio absolutamente gigantesco.
Do ponto de vista de área, né, isso também é importante a gente ter a noção. Aqui, por exemplo, Paraná, né, a bacia do Paraná, que a gente chama, né, então os basaltos da bacia do Paraná, são basaltos que se prolongam também para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, por todo o sul do Brasil, pegando Mato Grosso, São Paulo. Então é uma área gigantesca. Lembrando, né, o Brasil tem cerca de 8,3 quilômetros quadrados, vezes 10 a 6 quilômetros quadrados. Então, para a gente ter a noção do tamanho, né, dessa área ocupada. Então, áreas muito grandes e volumes bastante expressivos são gerados a partir dessas atividades fissurais, principalmente, né, no caso aqui, atividades fissurais continentais. E finalizando, a gente tem também a questão das cinzas vulcânicas, né, e dos flows, né, dos grandes flows de basaltos, e da área, né, que eles afetam, a área que eles atingem. É bastante expressivo, né, a gente pensar aqui no Santa Helena, que foi um vulcão que explodiu no meio da década de 80 na costa oeste americana, e a gente perceber que ele foi capaz de sedimentar 12 centímetros, né, de material associado a essas cinzas vulcânicas numa distância de até 50 quilômetros. E mesmo numa distância de 100 quilômetros, ele ainda conseguiu depositar 3,5 centímetros. E numa distância de 500 quilômetros, portanto, uma distância maior do que daqui do Rio de Janeiro até São Paulo, ainda foi capaz de sedimentar quase 1 centímetro de cinzas vulcânicas. Isso por quê? Porque durante a explosão daquela cratera, né, o material, o volume de material que foi produzido, chegou a mais de 1 quilômetro cúbico, né, expelido naquele momento da explosão. Então isso é uma coisa realmente absurdamente grande, né, e que interfere diretamente na paisagem, mas interfere também nas questões relacionadas ao clima, ao meio ambiente, né? Indiscutivelmente, atividades desse tamanho causam influência na evolução climática, pelo menos durante um certo tempo. E os fluxos basálticos, né, nesse caso, eles têm menos essa questão associada ao clima, mas eles têm mais associados à mudança na paisagem, né, porque eles ocupam uma área, né, bastante expressiva, podendo chegar a mais de 50 quilômetros de distância do ponto de onde ele está sendo extravasado. Portanto, ele implica numa mudança de paisagem permanente nas áreas onde ele atua, né? E a gente tem outros exemplos, né? No caso na Islândia, né? Uma área de 560 km² afetada única e exclusivamente por um único fluxo, e Columbia River, né? Que é um acontecimento ali no centro, no meio oeste americano, tá certo? Onde nós temos uma área afetada que chega a 40.000 quilômetros quadrados, portanto uma área muito grande, e a gente já tem um volume expelido de material na ordem de 700 quilômetros cúbicos. Então, isso é só para realçar, né, a importância desses eventos e lembrando sempre que a gente não tem controle sobre eles, né? Então, isso é sempre uma questão muito séria. A atividade magmática, essa atividade extrusiva, ela pode ter uma dinâmica que interferirá, né, de uma maneira bastante objetiva em vários aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia. Então a gente não pode perder essa perspectiva, tá bom?